minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, palavra viva, eficaz, que vem de encontro às nossas vidas. E eu quero falar hoje aqui sobre Jó. Olha só, Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Quando a gente vê e entende a história de Jó, e a gente vê de tudo que ele passou, mas vamos entender esse versículo primeiro aqui, de todas as circunstâncias que Jó passou e ele conseguiu ter o êxito, a vitória no final. A gente sabe que Deus restituiu tudo aquilo que ele perdeu, mas olha só como começa o livro de Jó. Começa trazendo aqui alguns atributos que Jó tinha e que eu tenho que ter, que você também tem que ter. A nossa vitória está muitas das vezes linkada, ou junto com alguns atributos que nós temos que ter, senão não vamos conseguir ter o êxito necessário. Então olha só, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, integridade, sinceridade. Eu e você precisamos disso na nossa caminhada cristã. Sermos pessoas íntegras, sinceras, corretas, honestas. Isso aí é um dever nosso como cidadãos que somos. Eu sei que talvez isso seja uma palavra que talvez esteja em desuso para muitos aí. A gente, infelizmente, acaba vendo que muitas das vezes não há realmente essa integridade, essa sinceridade, às vezes nas negociações, às vezes nas falas, e a gente vê que pessoas que realmente não são íntegras. Mas isso não significa que nós também vamos ser dessa forma. Eu sei que cada um tem a sua caminhada e cada um tem as suas circunstâncias de vida, daquilo que faz para ganhar o pão de cada dia, daquilo que é, mas o que nós temos que permear realmente é o que a palavra de Deus está dizendo. Então, Jó era um homem íntegro, integridade, sinceridade, caráter. Precisamos colocar isso em prática para que a gente possa receber a boa mão do Senhor e a bênção dele. São requisitos que nós temos que ter. A outra situação aqui, íntegro e reto. Coisa boa, é quando a pessoa é reta naquilo que faz. Tem pessoas que, infelizmente, a gente na nossa caminhada vai conhecendo tantas pessoas. E tem pessoas que realmente a gente fala assim, não dá para acreditar naquilo que aquela pessoa fala não. Por quê? Porque ela não é retinha naquilo que fala. Ela está aqui, de repente ela desvia para lá, de repente vai para cá, de repente ela vai tutibiar na fala dela. E aí a gente fala assim, não, com essa pessoa tem que ser tudo escrito, no papel, escrito, assinado com firma reconhecida. Não dá para acreditar não. Ou seja, são circunstâncias, situações que a gente coloca e fala, poxa, por que tem que ser assim? Eu lembro que eu tinha um cliente e ele já era um senhor já, e ele falava que na época dele era tudo no fio do bigode, Era no fio do bigode. Ou seja, não precisava nada assinado, nada escrito, não precisa nada. Era no fio do bigode. Tá aqui, eu vou zelar pela minha palavra. Estou falando aqui e vou cumprir. Então, realmente, isso é ter retidão naquilo que você faz. É você falar e cumprir aquilo que você está dizendo. Realmente, nós precisamos disso. Então, olha só, nós começamos a entender o porquê que Jó, mesmo diante de todas as dificuldades, conseguiu ter o êxito e a vitória. Porque tanto no tempo das vacas gordas, como no tempo das vacas magras, vou pegar um termo lá do Antigo Testamento, lá no início, mas tanto no Antigo, com as vacas gordas, vacas magras, Jó permaneceu firme e constante. Então Jó era íntegro, sincero, era reto naquilo que estava fazendo, mas aí a palavra de Deus diz mais ainda, temia a Deus, temor a Deus. Como precisamos disso, desse temor a Deus? Temor, ser temente não é ter medo. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho medo. Não, Deus é o nosso Pai celestial. Por isso que a oração modelo que está lá em Mateus diz, Pai nosso que estás no céu. Então o Pai é nosso, Deus é o nosso Pai, é o Pai de todos nós. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus é o nosso Pai e amou a todos. O que acontece comigo e com você realmente são as decisões que nós temos que tomar no nosso dia a dia. Então, dizendo aqui, íntegro, reto, temente a Deus. Quando eu consigo entender essa palavra temor, ser temente, eu vou ter reverência, eu vou ter honra, eu vou ter respeito.
Infelizmente, às vezes a gente não consegue ver isso hoje, até mesmo em tratativas humanas, né? De um filho para com o pai, de um pai para com o filho, né? De ter ali aquela situação de honrar, um filho honrar o pai, um filho honrar a mãe, né? De respeitar. Infelizmente, às vezes a gente não consegue ver isso. E esse relacionamento acaba também sendo um reflexo do relacionamento com Deus Pai. Aquela pessoa que não consegue ter um respeito, um carinho pela pai, pela mãe, também não vai conseguir ter isso com Deus, porque vai ser um reflexo. Mas quando nós entendemos que é tão bom quando a gente consegue respeitar, a gente consegue honrar o pai e a mãe, né? Eu, graças a Deus, consegui cumprir isso na minha vida e graças a Deus eu consigo ver isso através dos meus filhos, né? Também honrando, porque nós estamos ali querendo dar o melhor para os nossos filhos e a gente que realmente quer ver que eles estão ali retribuindo isso dessa forma, né? Com honra, com responsabilidade e com respeito. Então, Jó tinha isso. Jó, ele era temente a Deus. E aí, a última palavrinha que nós temos aqui nesse versículo fala: e se desviava do mal. Você já parou para pensar nisso? Se desviar do mal? Você sabe que ali na frente tem algo que não vai ser bom para a sua vida. Seja física, espiritual, seja familiar, sentimental, seja financeira. Algo que talvez você está na dúvida, fala, não vai ser legal aquilo ali. Mas mesmo assim você insiste. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que ela teve uma perda financeira muito grande. E ela pensou que ia ter um lucro exorbitante. E ela acabou então pegando uma reserva dela e colocou em algo que realmente não deu um resultado positivo. Logo depois saiu em toda a imprensa aí, a situação, teve uma situação aí e aquilo ali foi por água abaixo. Então a pessoa estava dizendo comigo, poxa, a reserva que tinha ela colocou. E eu falei para a pessoa, falei assim, mas você não percebeu que aquilo ali era uma vantagem assim, né, fora do comum, que dali não poderia acontecer, naturalmente falando, não tinha como acontecer. E a pessoa falou, pois é, eu cheguei até a pensar nisso realmente, né, essa proposta aí tá boa demais, mas eu achei que eu poderia ter um lucro e eu acabei colocando. Então, ela viu que aquela situação ia trazer um prejuízo, mas ela falou assim, eu vou tentar, e realmente trouxe um prejuízo. Assim é na nossa vida também, na nossa caminhada, quando nós não nos desviamos do mal. Às vezes nós achamos que estamos ali investindo em alguma coisa e talvez aquilo ali na frente vai ser um prejuízo grande. Vamos perder o que investimos e não vamos ganhar nada. E para recuperar isso é muito complicado. Agora, Jó, ele recuperou. Deus restituiu a ele. Por quê? Porque ele desviava do mal. Mesmo ele tendo perdas, mesmo acontecendo tudo que aconteceu com ele, ele permaneceu firme e constante. Então, é uma lição para mim e para você. A vida de Jó é uma lição para nós. Ser íntegro, reto, ter retidão naquilo que faz, temente a Deus, honrar, respeitar aquilo que é a palavra de Deus e se desviar do mal. Não fique tentado pelo mal, não. Muitas das vezes o mal vem, né, com uma forma assim de um bolo tão bonito, mas quando a gente vai experimentar aquele bolo ali não está apetitoso, gostoso, né? Ele já passou do tempo. É assim comigo e com você. Cuidado com as coisas que te são oferecidas ou aquelas coisas que aparecem e você acha que aquilo ali talvez vai ser um resultado positivo. Para, ore, tenha um discernimento, desvia de algumas situações aí, porque o melhor é estar em Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que nós venhamos praticar isso na nossa caminhada cristã e também nós vamos ter o êxito e a vitória de cada dia, em qualquer circunstância, assim como o Jó nos deixou aqui um grande exemplo. Deus te abençoe e Deus te guarde. Amém.